Olá a todos. Meu nome é Bill Letson. Sou um bombeiro aposentado, moro na costa central da Califórnia e tive uma experiência de quase morte em 1994 enquanto estava de plantão, que foi algo muito profundo. Naquela época não consegui falar sobre isso. Não tinha a quem recorrer para encontrar respostas e não sabia nem por onde começar. Então, fiquei quieto por 15 ou 16 anos. Quando me aposentei, isso voltou à tona e fui em busca de respostas. Então vou começar falando sobre minha experiência de quase morte em 1994. Eu estava de plantão, trabalhando na Estação 11, uma unidade de paramédicos em Goleta. Havia uma epidemia de gripe na região de Santa Bárbara e todas as salas de emergência estavam lotadas de pessoas sofrendo. Estávamos atendendo chamadas, assim como o pessoal do EMS e da Segurança Pública ainda faz até hoje. Fomos atender a uma senhora que estava trancada em seu quarto devido a uma emergência médica. O quarto estava com as cortinas fechadas e ela sofria muito. O paramédico e eu logo entramos em ação. Eu me aproximei dela para colocar a máscara e assim que estava ajustando, ela exalou e eu inalei. Senti o ar indo direto para mim. Após alguns dias, fiquei muito doente, como nunca havia ficado antes. A situação piorou tanto que precisei de uma ambulância. Lembro que saí da cama e estava desidratado, vomitando e perdendo fluidos do corpo. Olhei no espelho e parecia um esqueleto. Estava muito magro e com olheiras. Disse para mim mesmo: tem algo errado aqui. Meu coração estava disparado, batendo a 150 por minuto, e eu tentei sentir meu pulso radial, mas não conseguia. Sabia que minha pressão estava abaixo de 80, então liguei para minha família. Minha sobrinha ligou para o 911 e o Corpo de Bombeiros do Condado de Santa Bárbara veio me buscar. Eles me levaram em código 3 para um hospital em Santa Maria. Cheguei a um local cheio de pessoas com os mesmos sintomas. O médico responsável estava prescrevendo o mesmo tratamento para todos, oferecendo algo para a dor, que era uma espécie de morfina, e algo para a náusea. Fiquei lá por cerca de meia hora e me administraram alguns sacos de fluido por via intravenosa. Pensei, acho que posso ir para casa e começar algum tipo de tratamento lá. Mas a enfermeira entrou e disse: não, essas são as ordens. Todos aqui estão recebendo a mesma coisa. Eu estava sentado, pronto para ir embora, quando ela administrou uma morfina sintética e o medicamento para a náusea. Eu não estava sentindo nem náusea, nem dor intensa, mas, mesmo assim, minha esposa disse que a enfermeira injetou tudo de uma vez, e meus olhos reviraram, e eu caí diretamente na cama de onde estava saindo, o que assustou a todos. Minha esposa me disse que aplicaram Narcan em mim, que é o medicamento que paramédicos usam para reverter overdoses de opiáceos, pois ele elimina os opiáceos do sistema instantaneamente. Eu estava sem pressão arterial, com 40/0, e me colocaram na UTI. Passei a noite lá, e na manhã seguinte disseram que provavelmente só sobrevivi porque eu era um triatleta, participava de competições de Ironman e coisas do tipo. Assim, meu sistema era bem eficiente em distribuir oxigênio, evitando uma falência completa dos órgãos. Durante aquela noite, a morfina causou uma vasodilatação em todo o meu sistema. Imagine um vaso cheio de líquido e, de repente, as paredes desse vaso se expandem enormemente. Então, o fluido que restava não era suficiente para manter a circulação e perfusão adequadas. Durante aquela noite, como mencionei, eu não recuperei a consciência, mas em algum momento no meio da noite, por volta da 1 hora ou 1 hora e meia, saí do meu corpo. E foi a sensação mais incrível. Era como se eu tivesse sido liberado de um armário quente e abafado e fosse lançado em um mundo de estrelas. Eram enormes estrelas coloridas ao meu redor, e eu estava voando através delas. Elas eram tão acolhedoras, tão amorosas. Algumas pessoas chamariam essas coisas de orbes, mas na verdade, pareciam seres energéticos. Eu era como uma nuvem enorme e expandida de alguma forma, e a sensação era inacreditável. Eu estava voando, me sentindo em êxtase. Era como se alguém estivesse derramando mel sobre o meu cérebro, escorrendo por todos os meus nervos, e tudo estava vivo e emocionante. É realmente desafiador voltar para este lugar, para este mundo. Enquanto voava, eu pensava: o que foi isso? Como pude esquecer quem eu realmente era? Como é possível que eu estivesse convencido de que era aquela pessoa com todos aqueles relacionamentos e problemas? Porque nada disso era verdade. Tudo era uma ilusão, um tipo de truque ou jogo que acompanha a experiência de entrar no mundo material, na Terra, como uma pessoa. E eu continuava voando, e esses orbes, essas estrelas coloridas, estavam ao meu redor. Havia apenas aceitação, amor e alegria. Uma sensação de retorno ao lar,
como se eu estivesse desfilando para esse grupo, e de repente, eu aterrissei em um lugar sólido. Eu me encontrei em um ambiente sólido e real, com iluminação indireta, mesas e equipamentos ao redor, e algumas figuras presentes. Bem na minha frente estavam 3 seres pequenos, atarracados e vestidos com mantos escuros e capuzes. Eu conseguia ver parte de seus rostos, todos sorrindo de orelha a orelha, com olhos brilhantes, enquanto me faziam várias perguntas e riam baixinho. Eles tinham uma natureza leve, quase travessa, o que me deixava confuso, mas, de alguma forma, confortável. Essas figuras me lembravam os pequenos seres do filme Estranhos Visitantes, com Christopher Walken, mas eram muito mais brincalhonas e amistosas, com grandes sorrisos e uma energia quase infantil. Em certo momento, um deles olhou para os outros e comentou rindo: "Ele não se lembra de nós." Todos começaram a rir, e eu pensei: eu meio que lembro de vocês, mas não tenho certeza. Havia também outro ser, mais alto e fino, que parecia estar em uma posição de liderança. Ele também sorria de maneira encantadora e irradiava amor. Quando se aproximou de mim, senti meu peito expandir, minha garganta se apertar e uma sensação de amor tão intensa que parecia que eu iria desmoronar em lágrimas de felicidade. Então a situação era descontraída e caótica, com os 3 pequenos seres rindo e saltitando ao redor, enquanto o ser alto os observava, sorrindo e rindo de forma calorosa. Em um momento eu disse: "Bem, eu não quero voltar para lá. Então, vocês querem começar com uma revisão da minha vida? É isso." O ser alto apenas riu, soltando uma gargalhada profunda e calorosa, a mais profunda que eu já ouvi. E ele disse: "Vamos fazer isso. Como você quer começar?" E eu pensei: isso não é como deveria ser. Então, de qualquer forma, contei algumas histórias. Nada de grande, sem grandes arrependimentos. Apenas algumas coisas. Havia uma oferta de trabalho como guarda-parque em uma ilha que minha esposa queria que eu aceitasse. Nós ficaríamos lá, só nós 2, durante o verão, mas acabei pegando outro trabalho. Eu achei que teria sido bom se tivesse aceitado aquele emprego, mas essa foi a única oportunidade que surgiu. E ele disse: "Isso é suficiente. É hora de voltar." Eu fiquei tipo: "Voltar? Não, de jeito nenhum, eu não vou voltar. O que você está falando? Eu estou aqui." E ele respondeu: "Não, você tem coisas a fazer e vai voltar." Os 3 pequenos seres pareciam ter sido realocados. Simplesmente desapareceram para algum outro lugar nesta instalação, seja lá o que for. Ele veio na minha direção e disse: "É hora de voltar." Eu respondi que tinha que tentar, então disse: "Ei, me escuta. As únicas pessoas que realmente vão sentir minha falta são minha esposa e meus pais. Eles vão ficar tristes por algumas semanas, mas depois vão superar isso. Eles são pessoas fortes, vão perseverar." Ele achou isso engraçado e respondeu: "Você vai voltar." E assim, o lugar começou a desmaterializar. Partes dele se quebravam, como se eu estivesse indo para outro canal. Eu realmente acredito que toda a nossa realidade percebida e outras dimensões são todos canais, todas frequências. Existem realidades completamente diferentes bem aqui ao nosso redor. Então, eu senti uma descida, acho que foi uma queda na frequência. Foi uma sensação definitivamente descendente. Ele simplesmente evaporou. E eu caí na escuridão. Cheguei perto do meu corpo e, justo antes de voltar para ele, estive em um lugar que realmente me assustou. Eu não queria admitir isso por anos, mas achei que as pessoas deveriam saber que existe um lugar onde não queremos ficar, e ele está muito próximo de onde estamos agora, no físico. Era solitário e desolador. Sim, você não quer fazer parte disso. Depois disso, voltei para o meu corpo e, algumas horas depois, acordei e percebi que estava conectado a todos aqueles equipamentos. Notei que a pressão arterial estava começando a subir e estava em 44/0, ou algo assim. Eu conseguia ficar acordado por um tempo e depois desmaiava novamente. Eu continuava acordando e olhando para aquilo, e os números continuavam subindo, primeiro para 60, depois para 70. Uma enfermeira passou e disse: "Você está acordado." Eu respondi: "Preciso falar com você." Ela disse: "Eu preciso avisar o médico. Você estava em uma situação delicada. Não sabíamos o que ia acontecer com você." E eu perguntei: "Ok, mas primeiro, o que estou fazendo aqui?" Eu estava em casa, estava com meus melhores amigos, meus irmãos, com quem tenho uma relação de longa data. E eu disse: "Eu pensei que tinha morrido. Tinha certeza disso." Ela respondeu: "Querido, você estava em uma situação delicada, mas voltou. E agora terá que superar isso." Eu achei isso engraçado, mas fiquei bem deprimido por alguns dias. Não uma depressão clínica como algumas pessoas sofrem, mas triste por estar de volta. E você podia sentir que isso estava escorregando para longe.
Podia sentir que isso ia desaparecer e, em pouco tempo, você se convence de que nem aconteceu. Eu contei para todo mundo que conhecia, e dizia: ei, não há nada com o que se preocupar em relação a essa coisa de morte. É uma piada. Nós temos isso completamente ao contrário. É um upgrade absoluto de 10 milhões por vez, instantaneamente. Então, alguns caras vinham até mim que haviam perdido um filho ou um pai e estavam lutando, e eu dizia exatamente isso. Eu dizia: ninguém morreu, nós apenas saímos do físico e fomos para casa. Porque quando deixei meu corpo, através de todas aquelas experiências, eu ainda era eu. E isso é difícil para as pessoas entenderem. Mas eu ainda era eu no meu núcleo. Eu tinha o mesmo tipo de senso de humor travesso, o diálogo mental que acontece em nossas cabeças. Eu ainda era eu. Foi uma mudança perfeita. Eu apenas atravessei. Eu ainda era eu e estava em outro lugar. Então, acho que o ponto que estou tentando dizer é que todos nós que perdemos, você sabe, todos nós perdemos pessoas que amamos. E é a pior coisa que acontece a nós nesta vida. E nós nunca perdemos ninguém. Nunca perdemos nossos animais de estimação. Eles estão todos bem aqui, estão bem ao nosso lado.